amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a Palavra de Deus. Para nós é sempre uma satisfação, toda semana, estarmos publicando este vídeo, tendo este encontro com você, que assiste fielmente a todos esses vídeos. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que têm se inscrito neste canal, que têm compartilhado esses vídeos com seus amigos aí da sua rede social, com todos os irmãos que têm dado aí o seu like no vídeo também, os que têm feito comentário, aqueles que também têm feito a sua crítica. Muito obrigado, isso tem nos enriquecido e tem nos ajudado bastante. Meus amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre uma lição muito especial que trata sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, que é esta lição que nós sempre apresentamos em todo vídeo, a lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E ao longo desse trimestre foi muito enriquecedor. Primeiro, nós estarmos conscientes de que estamos numa batalha espiritual. Há muita gente que não tem essa consciência, acha que a igreja está em um piquenique espiritual, está aí numa colônia de férias espiritual. Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ezequiel Soares, que escreveu esta lição muito interessante e que nos ensinou muita coisa ao longo desse trimestre. Nós vimos que esta batalha espiritual ela não pode ser subestimada, ou seja, não pode ser desconsiderada, não pode ser desvalorizada. Muito pelo contrário, nós temos que estar cientes desta batalha e encararmos esta realidade com firmeza. Estamos numa batalha espiritual, estudamos aqui sobre os anjos, que são os agentes de Deus, que estão em defesa do povo de Deus, mas também em contrapartida, estudamos sobre os demônios, que são agentes da maldade, anjos caídos, que estão constantemente lutando contra a igreja. Estudamos também que este inimigo precisa ser resistido, Também estudamos sobre quem domina a sua mente, porque a batalha espiritual ela é decidida aí na nossa mente, no centro das nossas decisões. Enfim, nós estudamos muita coisa boa nesta lição, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Na lição passada, a penúltima lição, nós estudamos sobre vigilância. Está aí no nosso vídeo número 12, toda uma exposição sobre essa questão da vigilância. E, queridos irmãos, já com saudades, estamos então com a última lição, cujo título é Orando Sem Cessar. Não esquecendo que a oração ela é também uma arma nesta batalha espiritual. O texto áureo é aquela frase célebre do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, onde ele diz: orai sem cessar. A nossa verdade prática nos diz: o Novo Testamento nos ensina que a oração deve ser uma prática contínua dos cristãos, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Pronto. O texto bíblico que nós temos aqui para nossa meditação é um texto que está inserido no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 13, onde Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele então fala: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam
o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa introdução, irmãos, diz assim: a oração do Pai Nosso, conhecida também como oração dominical, do latim Dominus, Senhor. Portanto, oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Pessoas de todas as idades e dos diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as primeiras palavras desta oração. Muitos livros, poesias e hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero, por exemplo, escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos e o credo do apóstolo, no seu Catecismo Menor, em 1529. Isso, por si só, mostra a importância dessa oração no cristianismo. É bem verdade, irmãos, que aqui nós temos esta oração em Mateus, aqui no capítulo 6, versículos 9 a 13, Jesus ensinando a oração, mas lá em Lucas está registrado, se eu não estou equivocado, eu às vezes cito aqui porque a referência vem no momento, e alguns irmãos até já corrigiram que eu equivoquei, troquei aqui algumas referências, mas hoje, você com uma concordância bíblica, você vai em cima do endereço certo. Mas se eu não estou enganado, capítulo 11 de Lucas, o texto lá diz que os discípulos perguntaram a Jesus, disseram: Senhor, João ensinou seus discípulos a orar, João Batista, e ensina-nos então a orar. Mas aqui, na nossa leitura, mostra esse ensino de Jesus sobre a oração durante o Sermão da Montanha, que está ali do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Muito bem. Então, meus queridos, aqui a nossa lição trata no primeiro ponto sobre a oração, a definição que nós temos no credo das Assembleias de Deus, que diz assim, que oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Também temos aqui, a fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. O ensino cristão é: orai sem cessar. Aqui, umas informações muito importantes. O importante é a posição espiritual diante de Deus. É orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus. Aí aqui, um conselho pastoral, cabe um conselho pastoral. Sempre que for possível, se ajoelhe para orar. Eu acho maravilhoso esse costume cristão, principalmente de algumas denominações, algumas não se importam muito com isso, mas eu acho que se for possível, se possível for, que você se ajoelhe e ore. É um bom costume. Exemplos bíblicos. A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então lá diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós temos aqui também na lição Jesus e a prática da oração, que Jesus, mesmo sendo Deus, estava
na condição humana e, como tal, buscava a dependência do Pai em oração. Então, nós temos em Jesus o maior exemplo de oração. No subsídio teológico diz assim: a oração é a expressão mais íntima da vida cristã, o ponto alto de toda experiência religiosa genuinamente espiritual. O tópico 2 trata da oração no Sermão do Monte. Jesus fala sobre a oração nas praças e sinagogas, fala da oração em secreto, das vãs repetições e também aqui no quarto ponto do segundo tópico, entendendo o ensino de Jesus. E por fim, o Pai Nosso. E aqui, meus queridos, nós enumeramos alguns pontos que nós gostaríamos de deixar com os irmãos, como nós sempre fazemos em todas as aulas. Me perdoem assim a repetição para quem constantemente está assistindo aos vídeos, mas eu quero dizer que cada vídeo que a gente vai publicando se inscreve para pessoas novas. E é bom a gente dar esse esclarecimento. Há pouco tempo eu recebi uma crítica de um irmão que disse que eu estava muito prolixo, Então, acho que ele entendeu que eu estava falando muita coisa fora do comentário da lição. E a nossa meta é complementarizar a lição e produzir ideias dentro do assunto da lição, para de repente enriquecer sua aula, Mas você lá na aula fica firmadozinho aí nos tópicos da lição e tudo, e daqui o que você tiver, achar interessante, você pode colocar. Bom, irmãos, eu comecei, e esta lição, modéstia à parte, ela está bastante rica, e eu queria que você guardasse esse vídeo, que vai te ajudar muito. Eu coloquei aqui algumas citações primeiro, Então, primeiro, o crente que não ora já está fora da peleja. Nossos pais na fé tinham essas frases que eram interessantes, E eles diziam assim: o crente que não ora já está fora da peleja, porque é impossível vencer a batalha espiritual sem oração. Irmãos? Nós falamos em um vídeo passado aí, e vale a pena reforçar, que esta luta espiritual, ela não pode ser empreendida na força do braço. Se você vai para uma dimensão que é espiritual e você quer combater na força do braço, não dá. Então, a maior arma da vida cristã é a oração. Eu costumo dizer que a oração é a maior força do universo. Uma igreja ajoelhada é mais poderosa do que as maiores bombas do mundo, maior do que todos os poderes do mundo. Um crente ajoelhado diante de Deus, o inferno inteiro treme diante dele. Muito bem, então o crente que não ora já está fora da peleja. Era uma frase que nossos papais na fé diziam, Orar é buscar de Deus as orientações para a batalha. Não adianta ir para a batalha, irmão. Não adianta levar as armas da batalha se nós não tivermos as orientações de Deus. Veja que Davi sempre queria para uma batalha. Você vê, e quando você for lendo ali 1 Samuel, 2 Samuel, Reis e tal, tem as histórias de Davi, você sempre marque aquelas partes. O Senhor era com ele. E às vezes que está registrado ali, que Davi, antes de ir para a batalha, ele consultava ao Senhor. Isto era uma marca da vida de Davi, e eu posso dizer, um legado que ele deixa para nós. Antes de empreender qualquer batalha, você não deixe de consultar ao Senhor. E como consultamos ao Senhor? Em oração. Terceiro, ainda não são os tópicos, tá, irmãos? Aqui é a terceira citação. Então, a primeira: o crente que não ora já está fora da peleja. Orar é buscar de Deus as orientações para a batalha. Terceiro, orar é preparar a alma para portar as armas espirituais. Um soldado, ele precisa se exercitar, porque quando ele vai para a batalha, ele leva mochila, ele leva fuzil, ele leva cantil, ele leva todo um aparato que pesa. E ele tem que ter o corpo preparado para portar aquelas armas. Eu quero dizer que a oração é este exercício
que prepara sua alma para portar as armas espirituais. Orar é abrir-se em sensibilidade para o mundo espiritual. Você nunca está tão sensível ao mundo espiritual, à voz de Deus, à comunhão com Deus, como quando você está em oração. Então, irmãos, orar é cultivar sensibilidade espiritual. Nós estamos aqui dirigindo uma igreja na capital Maceió, é um dos bairros, Benedito Bentes 1. Quero até mandar aqui um grande abraço aos nossos queridos irmãos da nossa belíssima congregação. Estamos vivendo um tempo maravilhoso na igreja, não é? Culto de ensino cheio, não é? Culto da família também uma maravilha. E esses cultos eles estão sendo transmitidos, né? Você que assiste o nosso vídeo, pastor, eu queria ouvir a mensagem lá no culto, né? Então você pode entrar no Facebook, né? E você pode colocar lá AD de Assembleia de Deus, né? Benedito Bentes 1. Benedito Bentes 1. E lá você vai ver o culto, nosso culto de ensino é toda sexta-feira. Estamos vivendo um tempo muito bom, um tempo de muita paz, um tempo de avanço financeiro, um tempo de muita comunhão, né? Um tempo de projetos. Nossa mocidade está linda, né? O departamento infantil está uma maravilha, departamento de senhoras, enfim, a igreja está uma bênção, né? E você pode assistir esses cultos lá também. E nesta igreja que eu estou dirigindo, nós estamos com um propósito, irmãos, de todo dia separarmos 10 minutos para entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orar. Eu falei, irmãos, vamos oferecer essa migalha para Deus, né? Porque eu creio que este pouquinho que nós estamos ofertando, que eu estou chamando até de migalha, né? Eu creio que é poderoso esse pouquinho para tocar o coração de Deus em sensibilidade e Deus nos atender. Na realidade, nós desacostumamos da oração e é importante que a gente comece um treinamento novamente, né? Daqui a pouco vamos para 15 minutos de oração, até a gente voltar a ter esse bom hábito que nossos pais tinham lá no passado. Então, orar é abrir-se em sensibilidade para o mundo espiritual. Orar é aproximar-se daquele que guerreia nossas guerras. Olha que frase interessante. E a última frase: quando o crente se ajoelha diante de Deus, ele não se prostra diante das dificuldades ou diante das batalhas. Quando o crente se prostra diante de Deus, ele não se dobra diante das batalhas espirituais que ele vai enfrentar. Ok, então, irmãos, agora nós vamos para os 10 tópicos que eu coloquei aqui sobre a questão da oração. Primeiro, pelo que nós estudamos aqui no texto, eu anotei aqui: a oração deve ser destituída de autodemonstração, de autopromoção ou para satisfazer o mundo alheio. Então, queridos, nós vamos ver aqui que Jesus censura os fariseus. Não é porque é pecado orar na praça, que ainda hoje a gente faz culto na praça, os irmãos têm que orar na praça, aí ora na praça. Mas o que Jesus estava censurando era a motivação. Na realidade, aqueles fariseus iam para as praças, né? E Jesus chama isso de hipocrisia, porque é uma encenação, é um papel que você constrói que não corresponde à sua realidade. Então Jesus diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem ou se satisfazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então eu coloco esse tópico aqui. Em primeiro lugar, a oração deve ser destituída de autodemonstração, de autopromoção ou para dar satisfação alheia. Então nós não oramos, irmãos, para nos mostrarmos para os outros, para provarmos alguma coisa para os outros. Não. Oração é um momento de intimidade com Deus. Em segundo lugar, eu coloquei aqui: a oração é a arte do orar em secreto para ser recompensado em público.
A oração é a arte do orar em secreto para ser recompensado em público. Então Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E esta recompensa, irmãos, é pública, não é? Deus, muitas vezes nós choramos no nosso quarto, às vezes nem temos palavras na nossa oração, nós gememos na nossa oração, não é? Dependendo da situação que nós estamos passando, não é? E quanto mais aflito nós estamos, quanto mais angustiados nós estamos, quanto mais desesperados nós estamos, mais nós nos voltamos para a oração, para buscar o Senhor. E muitas vezes esse desgosto, essa tristeza atinge um nível tão elevado que você não tem palavras, e você, ao invés de pronunciar palavras, né, você geme na presença de Deus. Mas tenha certeza que no final deste choro, né, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, Salmo 30, versículo 5, parte B, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ok. Terceiro lugar, a oração deve ser isenta de prolixidade, mas um diálogo com fundamento e propósito e racionalidade. Vou repetir. A oração deve ser isenta de prolixidade, ou seja, do muito falar. Nós vamos ver Jesus falando isso aqui, mas um diálogo com fundamento. Eu preciso saber onde estou e preciso saber onde eu quero chegar. Então, esse diálogo deve ter fundamento, deve ter propósito e deve ter racionalidade. Vamos ver o que diz o segundo tópico e o subtópico 3. Aqui é uma observação interessante. Tópico 2, subtópico 3. O termo grego usado para vãs repetições é batalogel, repetir palavras sem sentido. A eficácia da oração não está na sua extensão, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comunhão com Deus. Então, é justamente isso que nós estamos falando aqui. A oração deve ser isenta de prolixidade, mas um diálogo com fundamento, propósito e racionalidade. Então, quando eu oro, eu preciso saber se a minha oração ela tem fundamento. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos orando, pedindo a Deus alguma coisa que não corresponde à realidade da palavra ou à realidade daquilo que Deus tem para mim. Então, esta oração ela está desprovida de fundamento. Ela tem que ter um fundamento, né? Mesmo que eu esteja buscando por uma necessidade pessoal, qual é o fundamento? A necessidade minha pessoal. Às vezes eu oro e oro glorificando a Deus, exaltando a Deus, o que nós chamamos de oração de adoração. E qual é o fundamento desta oração? O fundamento desta oração é a adoração, a glória de Deus. E também, além desse fundamento, porque nossa oração ela deve estar alinhada à vontade de Deus, ela deve ter um propósito. Por que é que eu estou orando? Por que é que eu estou clamando? Por que é que eu estou intercedendo? Por que é que eu estou agradecendo? Por que é que eu estou pedindo tal coisa? E com racionalidade, porque o nosso culto é um culto racional. Então, nossa oração não pode ser uma oração irracional. Muito bem. Em quarto lugar, irmãos, a oração não tem caráter informativo para Deus, mas a revelação do meu conhecimento, da minha necessidade. Vai guardando aí essas frases, A oração não tem caráter informativo para Deus, mas esta oração, ela é a revelação
do meu conhecimento, da minha necessidade. Pastor, o senhor está fundamentando isso onde? Eu estou fundamentando aqui onde o Senhor diz que o Senhor, né, diz assim, olha, o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Quando eu oro, quando eu falo aqui que a oração não tem caráter informativo, eu estou dizendo que quando eu oro a Deus, eu não tenho como finalidade mostrar para Deus uma coisa que Ele não sabe, levar uma informação para Deus que Ele não sabe, né? Antes de eu abrir a boca, o salmista disse no Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, cercas o meu andar e o meu deitar, não é? De longe o Senhor entende todos os meus pensamentos e sem que haja nenhuma palavra na minha língua ou na minha boca, o Senhor tudo já conhece. Mas, então, quando eu menciono as coisas para Deus, o que eu estou querendo demonstrar com aquilo? Eu estou querendo demonstrar que eu tenho conhecimento da minha necessidade. Que Ele tem, todo mundo já sabe que Ele tem, e Ele sabe mesmo, né? E eu sei que Ele tem esse conhecimento. Agora, será que eu sei qual é a minha necessidade? Será que eu me conheço a mim mesmo? Será que eu sei o fundamento disto que eu estou pedindo a Deus? Será que eu sei o bem ou o mal que isso pode estar causando para mim? Então, quando eu oro, e oro com racionalidade, né? Oro fundamentado na palavra, oro com propósito, né? Então, sim, aí eu estou demonstrando que eu tenho conhecimento da minha necessidade. Agora Deus já conhece todas as coisas, o que Jesus quer dizer aqui. Muito bem, então, em quinto lugar nós temos Pai Nosso. Jesus vai ensinar um modelo. Jesus não quer que nós tenhamos isso aqui, irmãos, como vamos dizer, um modelo cristalizado, né? Um modelo formatado de oração. Na realidade, Jesus está mostrando ali uma oração, onde nela estão contidos os princípios que eu devo respeitar quando fizer a minha oração. Então, os irmãos vejam bem que a oração do Pai Nosso, nós vamos ver aqui, que está no quinto ponto, mas agora eu vou analisar o Pai Nosso. Bom, então nós vamos ver que a oração começa dizendo Pai Nosso. A oração visa atender minha necessidade em correlação ou em relação à necessidade dos outros, e isto é uma oração do reino. O que é que eu quero dizer? Que Ele não é Pai meu só, Ele é Pai nosso. Então, a minha oração, ela não deve interessar somente a mim. Até porque, irmãos, tudo que Deus te dá, guarde esta mensagem que eu vou te dar hoje aqui. Tudo que Deus te dá não é para você. Tudo que Deus me dá não é para mim, é para passar por mim e ser distribuído para outras pessoas. Então veja bem, quando eu entendo que nós somos igreja corpo e que o teu prejuízo vai produzir prejuízo em mim, que a tua vantagem, o teu lucro, né, o teu bem-estar vai produzir bem-estar em mim, que eu nunca posso ganhar coisa nenhuma em cima do seu prejuízo, que você nunca vai ganhar nada pisando as outras pessoas, que você nunca vai ganhar nada quando o seu irmão está perdendo. Quando nós temos essa concepção, e eu chamo isso de uma concepção madura, uma concepção cristã, então até o que eu peço na oração, ele não pode ser uma exclusividade minha, ou algo pensando simplesmente no meu ego, na minha satisfação. Mas isso que estou pedindo para mim,
vai ser bom para os meus irmãos, deve ser esse o nosso pensamento, porque nós somos igreja. Você não é uma ilha. Hoje nós temos até pessoas que decidiram viver uma vida cristã isolada. Eles são crentes em casa. Eles dizem que tem Jesus e que ele em casa lê a Bíblia sozinho, que ele não precisa de igreja, não precisa de pastor. Isso é doutrina de demônio. Não, nós fomos educados. Jesus instituiu a igreja. Jesus instituiu os pastores. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, e com a finalidade de aperfeiçoar os santos. Então, a nossa vida cristã tem a ver com o nosso irmão. Então você não é um membro isolado, você é membro de um corpo. E esse corpo tem uma cabeça, que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o Pai Nosso, a oração visa atender minhas necessidades em correlação com a necessidade dos outros. Porque quando eu peço para Deus e Ele me abençoa, essa bênção, desculpa é que a expressão meio grosseira, respinga no meu irmão também. Quando eu não tenho minha oração atendida por um erro, um erro teológico, porque não fundamentei na palavra, ou porque aquilo não é o melhor de Deus para mim, quando eu não recebo, irmão, o meu irmão também sofre comigo. Então, por isso que meu Pai, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso começa com Pai Nosso. O Pai é nosso, não é só meu. Também, nós vamos ver em sexto lugar, que é Pai Nosso que estais nos céus. Eu gosto muito também dessa, me parece uma dicotomia, Porque a oração, ela trabalha a dicotomia perto, longe, Pai Nosso, perto, que está no céu, longe. Trabalha a dicotomia intimidade, reverência. Ele é Pai Nosso, mas Ele está no céu. Isso não me dá o direito de tratar Deus, Jesus, de você, de tu. Eu até deixo uma palavra para os queridos compositores que fazem hinos, que às vezes você ouve o hino uns 4, 5 minutos para você entender se é um servo falando com o seu senhor ou um namorado falando com a namorada falando com o namorado. Às vezes a pessoa acha que é o Pai Nosso, então agora eu vou tratar de você, de tu, de cara e tal. Não, isso está errado. Ao mesmo tempo que esse Pai é nosso e que eu desfruto dessa intimidade, eu não posso desvincular a intimidade que eu tenho com Deus da reverência que eu tenho com esse Deus. Então, esta oração, Pai Nosso que está no céu, trabalha a dicotomia perto, longe, intimidade, reverência, Pai, mas que é Senhor, venha a nós, mas também seja santificado. O terceiro tópico, ponto 1, eu anotei aqui, tem alguma coisa interessante, que diz que nós podemos dividir esta oração em 3 partes: sobre o Deus que adoramos, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos perigos. Então, esse Pai Nosso, essa forma de se dirigir a Deus é peculiar ao Novo Testamento, pois os justos do Antigo Testamento nunca a usaram. Deus, o Criador, é o nosso Pai. Então, irmãos, esta aproximação até de Abba Pai, que é como se fosse papai, ela é uma particularidade do Novo Testamento. Mas aqui eu quero frisar que a intimidade, a proximidade, esse relacionamento estreito que nós temos com Jesus, com Deus, porque Jesus agora, o véu do templo se rasgou, nós entramos no Santo dos Santos, mas isso não pode comprometer a forma reverente que nós temos para com Deus. Aí eu volto, eu aprecio chegar na igreja ou no meu quarto e me ajoelhar, porque eu estou diante, quando eu me ajoelho, eu estou declarando a minha insuficiência,
estou declarando a minha dependência, a minha até incompetência, né? E ao mesmo tempo estou declarando a grandeza de Deus, a sua capacidade, né? A sua magnificência, a sua magnitude, enfim, a sua soberania sobre a minha vida em todos os aspectos. Sétimo lugar, a oração como entrega das rédeas da nossa vida, como submissão da nossa vontade à sua vontade, seu reino sobre os nossos governos medíocres. Vou repetir, a oração como entrega das rédeas da nossa vida, como submissão da nossa vontade à vontade de Deus, seu reino sobre os nossos governos medíocres. Eu quero fundamentar isso nesta parte quando o Senhor diz, ensinando a oração, Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O grande intelectual inglês C.S. Lewis, ele diz que há duas categorias de crentes ou de cristãos ou de pessoas. Aquelas que querem que a vontade seja feita no céu como ela é feita aqui na terra. Está errado. E existe aquela categoria que quer que seja feito na terra assim como ela é feita no céu. Esta é correta. E aí, depois de ler isso aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, o teu governo, venha sobre nós a tua direção, as tuas determinações. Eu releio novamente esta frase, e aí eu digo assim, a oração como entrega das rédeas da nossa vida, como submissão da nossa vontade, terra, à sua vontade, padrão céu, seu reino sobre os nossos governos medíocres. Infelizmente, nós estamos tendo nos nossos dias muitas distorções teológicas e nós já temos pessoas que estão reivindicando, né, na sua oração, pessoas que estão se achando na autoridade até de determinar, não é, e de exigir de Deus. E outros mais ousados, né, estão dizendo que vão colocar Jesus no canto da parede. Então, esta doutrina não é uma doutrina sadia, não é uma doutrina pertinente aos ensinos das Escrituras. Não, irmãos. Deus é soberano, como diz o poeta, que em meio a tanta, desculpa a expressão, a tanta porcaria que tem aparecido na nossa época, músicas não tem nada a ver com adoração a Deus, né? Mas nós tivemos aí um poeta que foi feliz quando escreveu, né, o compositor, que se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se eu curado for, Ele é Deus, enfim, não é? Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isto é, irmãos, nós poderíamos substituir tudo isso em uma palavra, soberania. Jó disse assim, porventura nós receberíamos somente de Deus os bens e não receberíamos os males? Ora, irmãos, Paulo vai dizer que nós somos o barro e Ele é o oleiro, Ele faz como Ele bem quer. Então, nós é que submetemos a nossa vontade à sua vontade e os nossos reinos medíocres, não é? Que é essa vontade que nós temos de governar e de mandar, mas são reinos medíocres. Este pequeno reino nosso tem que estar submetido ao reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Oitavo lugar. Já vamos aí, o tempo vai passando. Oitavo lugar. Oração como busca da providência de Deus para o nosso dia a dia. Não nos compete preocupação com o passado, porque o passado é uma duplicata vencida. Nem também devemos estar preocupados com o futuro, porque ele é um cheque em branco. Mas devemos estar
envolvidos com o nosso presente, porque ele é dinheiro na mão. Então, aqui na oração do Pai Nosso, nós vemos que Jesus ensinou dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmão, se você tem o que comer hoje, fique tranquilo. Pastor, mas amanhã minha despensa está vazia. Amanhã é outro dia. Pode ser que Jesus venha hoje e você nem vai precisar comer amanhã, porque você já vai estar celebrando bodas do Cordeiro com o Senhor lá nos céus. Então, irmão, cuide do dia de hoje. Não fique atrelado a um passado, não é, que, como nós colocamos aqui, é uma duplicata vencida, não tem mais como você reaver passado, não é? Não tem como a gente gerenciar o futuro que está lá na frente, é um cheque em branco ainda, mas aproveite o dinheiro que está na mão, figuradamente falando, né? E use o seu tempo de agora, quando você tem à sua disposição esse presente de Deus para você aproveitar. Então, Jesus diz: basta que você ore, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O salmista, ele disse: eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio, meu irmão, que você, como eu, acreditamos que a nossa vida está nas mãos de Deus, o Deus que sempre cuidou de você. Eu estou ministrando uma palavra na igreja sobre a igreja do deserto. E lá em Deuteronômio 8, versículo 2, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto. Eu falei, o deserto foi um lugar para que o povo construísse uma história com Deus, um legado. Tudo que eles passaram no deserto, coisas boas e coisas ruins, eles deveriam lembrar quando chegassem em Canaã. Porque quando a crise se instalasse lá em Canaã, porque também vai se instalar lá, lá não só tem leite e mel, até porque eles não sabiam muito lidar com leite nem com mel. Se lambuzaram com o mel e derramaram o balde de leite. Mas quando a crise chegasse lá, eles deveriam se lembrar de tudo que passaram no deserto e que esse Deus foi fiel em toda a caminhada. A roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu, não é? Eles comeram maná, eles beberam água da rocha, enfim, N livramentos do Senhor ali no deserto. Então, esse Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Não se desespere pelo amanhã. Confie na fidelidade de Deus e na história que você tem com Deus. Em nono lugar, nós vamos ver nesta oração do Pai Nosso também uma análise interessante, que é quanto à sua estruturação. O Pai Nosso, ele tem uma estruturação, onde as coisas de cima devem preceder as terrenas. Se em cima está resolvido, o resto vem a reboque. Nós colocamos essa frase aqui, né? Então, irmão, se está tudo alinhado com o reino dos céus, fique tranquilo, né? Então, você vê que é Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? Depois é que a gente vem para o pão. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Pronto, então primeiro em cima, depois a gente vem para baixo. Em nono lugar, é bom a gente reparar a oração do Pai Nosso quanto à sua estruturação. E décimo e último lugar, oração que tem seu curso liberado na medida em que o canal entre eu e o meu irmão está desobstruído. Olha aqui, pensamento maravilhoso, né? Oração que tem seu curso liberado na medida em que o canal entre mim e o meu irmão, ou entre eu e o meu irmão, está desobstruído. Pastor, o senhor está fundamentando onde? Estou fundamentando nesta parte que Jesus diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na medida em que você perdoa o seu irmão, você libera o canal de perdão para você. Jesus ensinou
que se você estivesse indo para o templo, levando uma oferta, e no meio do caminho você se lembrasse que tinha alguma coisa contra o seu irmão, Jesus disse, não coloque esta moeda, não coloque esse dinheiro lá no gasofilácio. Volte, resolva sua questão com seu irmão, reconcilie-se com seu irmão e depois traga a sua oferta ao altar. Então, é algo muito sério, né? Orar o Pai Nosso é, acima de tudo, ter muita responsabilidade cristã, para a gente não estar dizendo um monte de coisa que está sendo somente da boca para fora, mas que na prática não está funcionando. Então, aqui diz, perdoa-nos as nossas dívidas, tem uma versão que diz perdoa-nos as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mas você tem perdoado aos seus devedores? Se não, como você está pedindo o perdão das suas dívidas a Deus, né? Então, é importante que nós observemos tudo isso aqui. Muito bem, meus queridos irmãos. E aqui eu me lembro de um episódio que aconteceu na faculdade de teologia, que alguém estava defendendo a tese de que a gente deve orar muito, a gente precisa orar muito. Aí, porque Jesus orava muito. Aí um irmão nosso lá da sala de aula disse assim, irmão, Jesus orava muito porque Jesus era Jesus. Aí um amigo aproveitou na raquete assim, devolveu a bola na mesma hora, disse, meu amigo, se Jesus que era Jesus orou tanto assim, quanto mais eu e você que somos dois bagaços, né? Então, se Jesus que era Jesus orou, valorizou a oração, ensinou sobre a oração e colocou a oração como uma ferramenta imprescindível na batalha espiritual, eu e você não podemos desprezar a oração. Então, meu amado irmão, que Deus te abençoe, te ensine a orar e te dê força a orar sem cessar, e a mim também. E assim, que Deus nos abençoe, nós nos despedimos desta lição e semana que vem já estaremos então editando um vídeo novo da nova lição sobre o tabernáculo, comentada pelo nosso querido pastor Elianai Cabral. Se você gostou desse vídeo, apreciou, aí embaixo você tem inscreva-se, você clica aí, né? E vai aparecer um sininho, você clica de novo e você vai estar ativando as notificações para toda semana você receber os nossos vídeos. Não esqueça de dar o seu like aí nessa mãozinha, né? Dar o seu joinha e também colocar o seu comentário lá embaixo, tem um local lá embaixo que adicione comentário, você pode colocar seu comentário. Eu peço até que você coloque a cidade de onde você está tecendo aquele comentário, tanto quanto lhe seja possível, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vai estar ajudando a nós que produzimos esse vídeo com muita responsabilidade, vai estar ajudando o reino de Deus, né? Ajudando aí então a obra de Deus, e há muita gente que precisa ouvir uma palavra sã, uma palavra genuína da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, um abraço carinhoso do pastor Valdo Pereira, até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.